Boa tarde, pessoal. Falar um pouco hoje sobre as agulhadas do Didi. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de estudos que a gente estuda junto lá as agulhadas do Didi. E conforme vão surgindo as dúvidas, eu faço vídeos para tentar esclarecer essas dúvidas e posto no YouTube. Então a ideia do vídeo de hoje, o que eu fiz? Eu reuni esses vídeos em um vídeo só, para facilitar. Então como é que ficou dividido o vídeo que vai aparecer para vocês? A primeira parte é o operacional, propriamente dito. Eu vou tentar explicar no detalhe como funciona o operacional das agulhadas do Didi. Depois um vídeo de tira dúvidas, as principais dúvidas que eu recebo lá no nosso grupo do Telegram. Depois como montar a tela operacional, que facilita bastante, principalmente para quem usa o Profit. E na última parte é um resumo do método. Então, eu acho que está bem detalhado e vai facilitar bastante quem estuda as agulhadas do Didi. Quem quiser receber a apostila que tem a configuração de todos os indicadores, é só me chamar no Telegram. O link do Telegram vai estar na descrição desse vídeo. Ficando alguma dúvida também, me chama no Telegram ou coloca aqui nos comentários do YouTube. Valeu! E quem quiser se aprofundar também é só entrar no nosso Telegram e pedir, me chama lá que eu envio a apostila para quem quiser se aprofundar mais nesse operacional. Então, o que envolve esse operacional? A gente vai precisar de 5 indicadores. Para a gente entrar na operação, a gente vai precisar do DD Index, do ADX, DI+, DI-, e das bandas de Bollinger. E além desses três aqui, para sair, a gente vai incluir mais o Trix e o estocástico. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é desmistificar o DD Index, assim como qualquer outro indicador. O DD Index nada mais é do que um cruzamento de médias. Essa forma de operar foi descrita pela primeira vez em 1972 por esse autor aqui, o R.C. Allen, no livro dele Como Construir Fortunas em Commodities. Ele usava as médias de 4, 9 e 18. O que o Didi fez foi adaptar para a forma de ele operar, e ao invés de usar 4, 9 e 18, ele usou 3, 8 e 20, mas é o mesmo racional, é o cruzamento de 3 médias móveis. Então sempre que tiver uma média azul vai ser a de 3, cinza vai ser a de 8 e vermelho vai ser a de 20, que é como o Didi configurou a forma de operar dele. Então, o que é uma tendência de alta? É quando a gente tem essas três médias alinhadas nessa situação. A de 3 acima da de 8 e a de 8 acima da de 20. Então, quando elas estão dispostas nessa situação, a gente tem uma tendência de alta. Não se apeguem ao 3, 8 e 20. Isso aqui vocês podem adaptar e configurar da forma que vocês acharem mais conveniente. Tenham em mente que tem que ser uma curta, média e longa, ou seja, quando a média curta estiver acima da média e a média estiver acima da longa. Nessa situação, a gente vai ter uma tendência de alta. Tendência de baixa, o oposto. Quando a gente tiver a longa acima da média e a média acima da curta, ou seja, a de 20, a de 8 e a de 3. Nesse cenário aqui, a gente vai ter uma tendência de baixa. Qual foi a grande sacada e a genialidade do Didi? É tirar as médias do gráfico e transformar elas num indicador. Foi o que ele fez. Eu uso o Profit. Então, no Profit vem essa configuração aqui. Ó. A curta é de 3 períodos aritmética, a média é de 8 períodos aritmética e a longa é de 20 períodos aritmética também. Mas o ideal é que vocês testem. Você pode alterar de aritmética para exponencial, ponderada, e no Profit existem outras opções de médias também para vocês testarem. E isso que é o ideal, é você criar a sua própria forma de operar. Então, o que ele fez aqui? Ele normalizou, ou seja, ele pegou essas três médias e dividiu por 8. Por isso que essa de 8 aqui ficou uma linha horizontal, ou seja, ele pegou 8 dividido por 8
dá 1. E subtraiu 1. Então, 8 dividido por 8 é 1, 1 menos 1, 0. Então, por isso que essa linha aqui fica horizontal. E fez a mesma coisa com as outras. Pegou a de 3, dividiu por 8 e subtraiu por 1. Pegou a de 20, dividiu por 8 e subtraiu por 1. Então, ele tira as médias do gráfico e cria e nasce o DD Index, que é o indicador dele. Mas é exatamente a mesma coisa que ter as 3 médias no gráfico. A de 3, a de 8 e a de 20. Vamos comparar aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem a de 3 caindo, cruzando para cima de 8 e cruzando para baixo. E no DD Index, exatamente a mesma coisa. A de 3 cruzando para cima a de 8 e cruzando para baixo. Ou seja, esse mesmo movimento que aconteceu aqui no indicador aconteceu nas médias. E é óbvio que isso acontecer porque é a mesma coisa. Aqui também, ó, a gente tinha a de 3 caindo, cruzou para baixo, a de 8 cruzou para cima. E foi exatamente o que aconteceu aqui nas médias. Ó. A de 3 cruzou para baixo e cruzou para cima. Nesse caso aqui, a gente tem a de 3, a de 8 e a de 20, ou seja, uma tendência de alta. E aqui, 3, a de 8 e a de 20, tendência de alta também. É a mesma coisa. Então aqui está o DD Index. Quais informações ele fornece para nós? A gente pode tirar um alerta de compra ou de venda, uma confirmação de compra ou de venda, uma agulhada de compra ou de venda e o ponto falso. Então vamos ver o que é cada um. O alerta é quando a média de 3 cruza a de 8. Se for para cima ou para baixo, vai definir se é de compra ou de venda. Aqui, a de 3 cruzou para baixo a de 8. Então a gente tem um alerta de venda. Logo em seguida, a de 20 cruzou para cima a de 8. Então a gente tem a confirmação da venda. Alerta de venda, confirmação de venda. Por que é a confirmação? A partir desse momento, o que a gente tem? A gente tem a média de 20, acima da de 8 e acima da de 3, que é exatamente o que eu mostrei no slide anterior. Então, 20, 8 e 3. A partir da confirmação, a gente tem uma tendência de baixa. Aqui, ó, a de 3 cruzou para baixo, alerta de venda. A de 20 cruzou para cima, confirmação de venda. Por que é a confirmação? A partir desse momento, a gente tem uma tendência de baixa. Ó. A de 20, a de 8 e a de 3. Ou de outra forma, a média longa acima da média média, que está acima da média curta. Aqui, ó, a mesma informação do slide anterior. Então, a partir desse momento, a gente tem uma tendência de baixa. Aqui, ó, a de 3 cruzou para cima a de 8, então alerta de compra. A de 20 cruzou para baixo a de 8, confirmação de compra. Então, a partir desse momento, o que a gente tem? A gente tem a de 3, a de 8 e a de 20. 3, 8 e 20. Então, tendência de alta. A média curta está acima da média e a média está acima da longa. Então, a partir desse momento aqui, a gente tem uma tendência de alta. De 3, 8 e 20. 3, 8 e 20. Mais alguns exemplos aqui. A de 3 cruza para cima de 8. Alerta de compra. A de 20 cruzou para baixo. Confirmação de compra. Mesmo cenário. Então, a gente tem 3, 8 e 20. 3, 8 e 20. Aqui, a de 3 cruzou para cima. Alerta de compra. A de 20 cruzou para baixo. Confirmação de compra. Mesmo cenário. De novo aqui. Alerta de venda. A de 3 cruzou para baixo a de 8. Confirmação de venda. Então, a partir da confirmação, o que a gente tem? A gente tem a de 20 acima da de 8 e a de 8 acima da de 3, que é a tendência de baixa que eu mostrei lá nos primeiros slides. Aqui, alerta de compra, confirmação de compra. Então, a gente tem 3, 8 e 20. 3, 8 e 20. E o que seria a agulhada? Quando a gente tem o alerta e a confirmação, na maioria dos casos tem esse espaço aqui, esse delta de espaço. Ou seja, aqui a gente teve o alerta de venda e a confirmação de venda, mas teve esse espaço aqui. Alerta e confirmação. E a agulhada não tem esse espaço aqui. Ocorre exatamente junto o cruzamento. Ó. Aqui a gente teve o alerta de compra e a confirmação de compra.
A partir desse ponto aqui já saiu perfeito, ó. 3, 8 e 20. 3, 8 e 20. Aqui mais uma agulhada. A partir desse ponto elas saíram perfeitas. 3, 8 e 20. 3, 8 e 20. Ou curta, média e longa. Então, a partir desse ponto aqui, a gente já tem a tendência de alta clara. E o que isso significa no gráfico? Normalmente é quando as três médias cruzam um candle apenas e já saem alinhadas, ó. Aqui a gente teve uma agulhada. E o que aconteceu no gráfico? As três médias cruzaram, entraram aqui e saíram alinhadas, ó. A de 3, a de 8 e a de 20. Aqui no novo exemplo. Passaram para esse candle e saíram alinhadas. 3, 8 e 20. Essa aqui é a famosa agulhada. Muitas plataformas, algumas plataformas não têm o DD Index. Se a sua plataforma não tem, basta inserir no gráfico uma média de 3, 8 e 20. A mesma informação que você vai ter aqui na agulhada no DD Index, você vai ter no gráfico com as médias. É exatamente a mesma informação. Ó, aqui, uma agulhada aqui, ó. Passou por esse candle e saíram alinhadas. 3, 8 e 20. 3, 8 e 20. Ou seja, tendência de alta. Passaram por esse candle aqui e saíram alinhadas. 3, 8 e 20. 3, 8 e 20. Já saiu a longa acima da média e a média acima da curta. Então, clara tendência de baixa. E o que é o ponto falso? Aqui a gente tem um exemplo do que ocorre normalmente. A gente teve um alerta de compra. E quando a gente tem um alerta de compra, normalmente a média de 20 ela já está se encaminhando para a gente ter a confirmação. Ou seja, essa aqui está apontando para cima e a de 20 vai estar apontando para baixo, para logo em seguida a gente ter a confirmação. Aqui um alerta de compra e a de 20 está caindo para em algum instante aqui ter a confirmação. Mas olha o que acontece nesse caso aqui. A de 3 cruzou para baixo. Então era esperado que a de 20 estivesse apontando para cima para gerar a confirmação. E não foi o que aconteceu. Ó. A de 3 cruzou para baixo e a de 20 está apontando para baixo. Então nesse caso aqui é o ponto falso. Aqui, a gente teve um alerta de compra. Era esperado que a de 20 já estivesse apontando para baixo. E não estava apontando para cima. Então isso aqui é um ponto falso. Vamos ver como é que a gente enxerga isso no gráfico. Ó, aqui a de 3 alerta de venda, mas a de 20 está apontando para baixo. Então o que significa? Que a de 13 estava apontando para baixo, dizendo para vender, mas a de 20 estava apontando para cima, dizendo para continuar comprado. E a média maior sempre vai ter mais importância sobre a menor. Então o ponto falso é isso. É a de 3 dizendo para vender e a de 20 dizendo, não, eu estou subindo, continua comprado. Outro exemplo aqui. A de 3 cruzou para cima, mas a de 20 estava apontando para cima. Vamos ver o que acontece no gráfico. Ó, de 3 está dizendo compra, mas a de 20 está dizendo não, eu continuo caindo. Então continua na venda. A gente vai ver mais para frente como a gente pode operar o ponto falso. Mas basicamente é duas situações. Se você já está na operação, se você está comprado aqui, você não sai porque houve o alerta de venda, porque está dizendo para ficar. Ou você, se você está fora, você pode até entrar no mercado aqui com esse ponto falso. Da mesma forma aqui, você estava vendido e veio o alerta de compra, mas você não vai sair da operação porque é um ponto falso. A média de 20 está dizendo, não, continua porque eu estou caindo, está apontando para baixo. E essa mesma informação que você vê aqui no DD Index. Então vamos mostrar algum exemplo nos gráficos que eu acho que fica mais fácil. As agulhadas aqui, ó. Uma agulhada aqui no gráfico semanal. Quando acontece uma agulhada no gráfico semanal, normalmente gera movimentos grandes. Então aqui subiu em torno de 30%. Ó. Aqui uma agulhada de venda. Uma agulhada de compra. Uma agulhada de venda. Aqui um ponto falso. Ó, aqui gerou um alerta de compra, mas a média de 20 não estava se encaminhando para de 8. Ela continuava apontando para cima. Então, esse aqui é um ponto falso. Ó.
Então aqui criou o alerta de compra, mas a de 20 estava dizendo, continua na venda que eu estou caindo. E foi o que aconteceu. Aqui, alerta de compra, confirmação de compra. Ó, o mercado foi embora. Aqui, um alerta de compra, confirmação da compra. Foi embora. Aqui, praticamente uma agulhada. Pancada para baixo. O índice, 3 minutos. Alerta de venda, confirmação de venda. Pancada para baixo. Por que é confirmação? Porque a partir desse momento a gente teve a de 20 acima da de 8 e acima da de 3. Aqui um alerta de compra. Confirmação da de compra. Aqui não funcionou. Provavelmente teria sido estopado. A gente não opera basicamente, a gente não opera somente baseado no DD Index. A gente vai ver outras informações, mas é só para entender o conceito. Aqui um alerta de compra, uma confirmação da compra. Aqui outro ponto falso, ó. Alerta de venda, cruzou para baixo, mas a de 20 estava apontando para baixo também, ela não estava se direcionando para a de 8. Então, era esperado que ela estivesse apontando para cima, e foi o que aconteceu, ó. Aqui gerou um alerta de venda, mas a média de 20 estava dizendo, não, eu continuo comprado, e foi o que aconteceu, ó. Sempre vem a pergunta clássica, funciona no Renko? É exatamente a mesma coisa. Aqui a gente teve um ponto falso, ó. Alerta de venda e a de 20 apontando para baixo. Então não era para vender, era para continuar comprado. Alerta de venda, confirmação de venda, pancada para baixo. Alerta de compra, confirmação de compra. E o mercado foi embora. Aqui uma agulhada, praticamente uma agulhada no Renko, ó. Pancada para cima. O próximo indicador, o ADX, Day mais, Day menos, ADX. A primeira coisa que a gente tem que entender desse indicador é que ele vai indicar a aceleração ou a tendência do movimento. Ele não vai dar direção para a gente. Porque o que é o comum? A maioria dos indicadores que a gente usa, está subindo a gente compra, está caindo a gente vende. Por exemplo, a maioria dos indicadores, o que a gente pensa? Ó, o indicador está subindo, eu vou comprar. Mas o ADX não funciona assim. Então a gente tem aqui o Day+, que é essa linha azul, representando os compradores ou a tendência de alta, e o Day-, representando os vendedores ou uma tendência de baixa. E o ADX é essa linha preta. A configuração do Day+, Day- de 8 períodos e do ADX 8 períodos e a média de 8 também. Então, como que eu sei se ele não mostra a direção, como que eu sei se é compra ou venda? Quem vai dar essa informação é o Day+, Day-. Ó. Aqui o ADX está subindo. Então, como que eu sei que se é compra ou venda? É venda porque os vendedores estão no comando. Ó. O Day- está acima do Day+. Então, como a venda está no controle, tendência subindo, com a venda no controle, eu vou procurar por venda aqui. Ó. Tendência subindo. Como que eu sei se é compra ou venda? Eu olho o Day+, Day-. O Day+ está ganhando, está por cima, então aqui eu vou procurar por compra. ADX subindo. Compra ou venda? É venda porque os vendedores estão por cima, então estão ganhando. E como que a gente vai saber se o ADX, no momento que a gente vai entrar no trade, existe tendência ou não? A forma mais fácil que a gente tem de entender isso é entender quais situações não existem tendência. E só existem duas situações. Quando o ADX estiver abaixo do Day+, Day-, não vai existir tendência. E quando o ADX estiver caindo e for menor que 32, também a gente não vai não vai existir a tendência. Então, não existe tendência com ADX abaixo do DI+, D-, e não existe tendência com ADX caindo e menor que 32. Então, nesse ponto aqui, ó, ADX subindo. Existe tendência durante todo esse período? Sim, porque ele está subindo.
Existe tendência aqui? Sim. Tendência de alta ou de baixa? De baixa, porque os vendedores estão no comando. Existe tendência aqui? Não, porque o ADX está caindo e está abaixo de 32. 32 a gente coloca no gráfico, essa linha pontilhada aqui, ó, é 32. Durante esse período aqui, existe tendência? Não, porque o ADX está caindo e abaixo de 32. Vamos ver. Aqui, existe tendência? Sim, porque o ADX está caindo, mas está acima de 32. Então, durante esse período aqui, existe tendência. Outro exemplo. Aqui existe tendência? Sim, porque o ADX está subindo. Quando está subindo, vai ter tendência. E ainda assim está acima de 32. Durante todo esse período aqui, não existe tendência porque o ADX está caindo. Vamos ver um exemplo agora que o ADX esteja por baixo do DI+, DI-. Ó, durante esse período aqui, mesmo esse período pequeno aqui subindo, tem tendência? Não, porque ele está abaixo do DI+, DI-. Então, durante todo esse período aqui, não, a gente não tinha tendência porque ele estava abaixo do DI+, DI-. Ó, subindo, todo esse período existe tendência. De alta ou de baixa? De baixa, porque os vendedores estavam no comando. Aqui existia tendência? Sim, que o ADX estava caindo, mas estava acima de 32. A gente vai ver mais à frente, mas existe tendência, mas ela não é acelerante, digamos assim, porque está caindo. Logo, logo a gente vai ver como que a gente vai aplicar isso. Aqui também, ó, existe tendência, mas ela não está subindo. Não é uma tendência acelerante. Então, não vai existir tendência quando a DX está por baixo do DI+, DI-, e quando o ADX está caindo e menor que 32. Qualquer outro cenário vai existir tendência. E além de identificar se existe tendência e se é acelerante, digamos assim, o ADX vai dar duas informações importantes. Ele costuma marcar topos e fundos, que é o que a gente chama do kick do ADX. Como que funciona? Ó, o ADX vinha subindo e fez um kick, essa virada, esse acento circunflexo aqui. E como que eu sei se isso aqui é um topo ou um fundo? A gente novamente vai olhar aqui. Quem estava no controle aqui eram os vendedores. Então o mercado vinha caindo, caindo, caindo. Quando fez o kick, ele fez um fundo. Porque o mercado que está caindo, 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 não vai fazer um topo. Aqui, o mercado vinha subindo, subindo, e fez o ADX estava subindo, subindo, e fez um kick. Como que eu sei se ele marcou um topo ou fundo no gráfico? Ele marcou um topo porque o mercado estava subindo. Ó. Da mesma forma aqui, outro kick. Aqui era um topo ou um fundo no mercado? Era um fundo, porque os vendedores estavam no comando. Aqui fica bem claro. Ó. Mercado com tendência acelerante até aqui fez um kick. Aqui no gráfico vai ser um topo ou um fundo? É um fundo, porque os vendedores estavam no comando. Então essa é a informação, esse kick que ele marca topo ou fundo vai ajudar bastante a gente. Eu vou colocar alguns exemplos. Ó. Ó, o ADX subindo, então existia tendência de alta ou de baixa? De baixa, porque quem estava no controle aqui eram os vendedores. Ó. Pancada para baixo. Aqui ele fez um kick, então ele fez um topo ou um fundo aqui? Um fundo. Olha o fundo pequenininho que ele fez aqui. Outro kick, topo ou fundo? Fundo de novo, porque os vendedores estavam no comando. Ó, mais um fundo aqui. Aqui, outro. Aqui ele vai marcar um topo ou um fundo? Mais um fundo, porque os vendedores estavam no controle aqui do mercado. Ó. Mais um fundo, certinho marcou o fundo. Lembrando que esse kick vale só na parte superior, tá? Kick aqui embaixo não só diz a virada, que começou a existir tendência, mas não vai marcar topo e fundo. O que vai marcar topo e fundo é só na parte superior. Ó, aqui mais um kick. De topo ou fundo? De topo, porque os compradores estavam no comando. E olha o que aconteceu aqui, ó. Marcou um topo. Aqui outro. Topo ou fundo? Nesse ponto aqui. Um fundo, ó, porque os vendedores estavam no comando, ó. Pode ver que marca certinho. Aqui mais um. Aqui o ADX vinha caindo, sem tendência. Opa, virou para cima. Aqui iniciou a tendência de alta ou de baixa durante esse período? De baixa, porque o DI- estava acima do DI+. Ó. Esse kick aqui vai marcar um topo ou um fundo no gráfico? Vai marcar um fundo. Os vendedores estavam no controle, então marcou um fundo. Aqui outro.
Mais outro fundo aqui. Aqui mais alguns exemplos, ó. Ó, aqui marcando um fundo, aqui marcando um topo, marcando outro fundo. Aqui o DX vinha caindo, virou para cima, começou a acelerar, pegou tendência e foi embora. Esses dois, digamos, para quem não tem experiência e tá começando a aprender agora, são os mais, digamos, complexos. Então, o ideal é que vocês coloquem no gráfico e estudem, até acostumar a visão. E se ficar alguma dúvida, é só chamar lá no Telegram que a gente ajuda. Os próximos são mais simples e visuais de a gente aprender. Não vou entrar no detalhe de cálculo, no detalhe do indicador. Eu vou só dizer como que funciona nesse operacional das agulhadas. Então, as bandas de Bollinger, configurado com dois desvios, uma média de 8 aritmética, que é essa aqui vai ser a nossa banda de Bollinger. Então, a gente vai procurar por aberturas. Ó. Aqui a banda superior foi para cima e a inferior para baixo, produziu uma abertura. E a abertura ideal, que a gente chama de boca de jacaré. Quanto maior a abertura, maior é a chance do movimento se prolongar. Aqui, ó, abriu para baixo, para cima. Aqui, para baixo, para cima. Todas as aberturas, para cima e para baixo. Então, isso é o que a gente chama de abertura de Bollinger. E quanto maior for essa abertura, melhor. O próximo indicador é o TRIX. Esse aqui é bem simples. TRIX configurado uma média de 9, que é a linha verde. E a gente insere no gráfico uma média aritmética de 4. Então, o TRIX cruzou para cima aqui é compra, sinaliza que o mercado é comprador, cruzou para baixo venda, cruzou para cima compra, para baixo venda. Simples assim. Muitas vezes ele vai alongar a operação, porque outros indicadores estão dizendo que é para a gente sair, e ele vai dizer, continua que o mercado ainda, por exemplo, durante todo esse período aqui, a gente vai ver mais à frente, por exemplo, o estocástico dá sinal de venda, e o TRIX está dizendo, não, continua na compra que o mercado ainda é comprador. Próximo indicador é o estocástico. É a mesma situação, é bem visual. O estocástico é a linha verde, configurada em 8, com uma média de 3. E a gente vai inserir uma média móvel de 3, que é essa linha preta aqui. Então, cruzou para cima, está dizendo que o mercado é comprador. Cruzou para baixo, vendedor. Simples assim. Ele tem outros usos, outras maneiras de ler esse indicador. Mas para efeito do operacional do Didi, é só disso que a gente precisa saber. Então agora a gente vai juntar tudo. Então, como eu falei, quem é iniciante está começando a aprender agora, é legal rever o vídeo, fazer anotação, ficou com dúvida, pergunta, que agora a gente vai juntar todas essas informações e colocar no gráfico. Então, quais são os requisitos? Como se fosse uma receita de bolo. A gente já viu os ingredientes e agora vamos ver o passo a passo de como fazer. Quais são os requisitos de entrada no trade? A gente vai precisar de uma agulhada no DD Index ou um alerta e confirmação próximos. O ideal é uma agulhada, mas um alerta e confirmação próximo nos autoriza a entrar no trade. Além disso, tendência crescente no ADX, ou seja, apontando para cima, e uma abertura da banda de Bollinger. Com esses 3 itens, a gente entra no trade. Vou pegar alguns exemplos aqui. Dólar, 1 minuto. Olha o que a gente teve aqui. Agulhada no DD. Não chegou a ser uma agulhada, mas teve um alerta de venda e uma confirmação de venda. Aqui, tendência subindo e o Bollinger abrindo. Essa linha que eu marquei aqui, exatamente esse ponto aqui. Então, a gente teve um alerta, uma confirmação, tendência acelerando e uma abertura no Bollinger. Então, a venda foi feita aqui. Vendeu aqui e veio até aqui embaixo. Dólar no 3 minutos. É sempre passo a passo. O legal desse sistema é que ele é objetivo. Você não tem que ficar pensando e avaliando e analisando, conjecturando. Ele é objetivo. Você
dá um print dessa tela e vai nos gráficos à procura disso aqui. Ó, agulhada ou alerta e confirmação próximos. Ó. A gente teve um alerta e a confirmação. Tendência subindo, acelerante. Bollinger abrindo. Então a venda foi aqui e o mercado veio embora até aqui. BBAS no diário. Ó, alerta aqui, confirmação aqui. Tendência subindo. A gente vai procurar uma abertura no Bollinger. Exatamente nessa linha aqui está aqui. Ó. Então a gente teve o alerta, a tendência subindo e a abertura do Bollinger. Comprou aqui e veio até aqui em cima. Sempre passo a passo. Agulhada ou alerta e confirmação próximos, tendência crescente no ADX e abertura de Bollinger. Mais um exemplo, índice 2 minutos. Alerta e confirmação muito próximos. Tendência subindo, abertura no Bollinger. Vendeu aqui, pancada para baixo. Índice 60 minutos. Sempre a mesma coisa. Quase uma agulhada aqui, tendência subindo, Bollinger abrindo. Compra aqui, pancada para cima. Mais um exemplo, RADL 3 nos 120 minutos. Quase uma agulhada aqui, tendência subindo, Bollinger abrindo. Entrada aqui, pancada para cima. E vocês vejam que eu estou usando diversos tempos gráficos. 1 minuto, diário, 120, 3 minutos. Obviamente funciona para qualquer tempo gráfico. A tarefa de cada um é testar e ver qual tempo gráfico se adapta melhor à forma de vocês operarem. Então agora vamos para os requisitos de saída. A gente já viu como entrar no trade. E agora muita gente pergunta qual stop que tu usa. Tu usa 100 pontos no índice, 150, 200. Essa forma de operar não usa stop fixo assim, eu uso 100, 150. São os indicadores que vai dizer quando que a gente tem que sair da operação. Então os requisitos de saída são o kick no ADX, o TRIX contrário à nossa posição, o estocástico contrário à nossa posição e o Bollinger fechando. Ou, guardem esse ou, logo a gente vai falar. Então, o mesmo exemplo que eu mostrei no slide anterior da RADL, 3 nos 120 minutos. Nós compramos aqui. Né? Então, o que aconteceu aqui? Ó, kick no ADX. A gente teve um kick no ADX aqui. Estocástico contrário à posição. Ó, estocástico estava vendido aqui. Bollinger fechando. Bollinger fechando aqui. Mas eu só posso sair quando esses quatro itens forem atendidos. TRIX contrário à posição. Eu comprei aqui, mas o TRIX está comprado durante todo esse período. Então eu não saio. Não vou sair aqui. É o que eu comentei com vocês. Para sair, esses 4 pontos têm que ser atendidos. Então, eu tinha o kick no ADX aqui. Eu tinha o estocástico contrário à posição, porque o estocástico já era vendido aqui. E eu tinha o Bollinger fechando aqui. Mas eu não tinha o TRIX contrário à minha posição. Eu comprei aqui e o TRIX continuava comprado aqui. Então, eu fico na posição. Sigo na posição e vou avaliando a cada fechamento de candle. Então, vamos ver o que é esse ou aqui. Ou, a qualquer momento em que havendo tendência, e isso normalmente vai acontecer com o ADX caindo e acima de 32, porque como a gente comentou lá no início, o ADX caindo e acima de 32 existe tendência, e o DD vá para o lado oposto da nossa operação, desde que não seja um ponto falso. Né? Vamos repetir. A qualquer momento em que havendo tendência, o DD Index e o DD Index vá para o lado oposto da operação, desde que não seja um ponto falso. Vamos tentar traduzir isso aí. Então, é o mesmo gráfico, tá? RADL 120 minutos. Nós compramos aqui, e aqui a gente já viu por que a gente não saiu, porque não atendeu aos 4 requisitos. Aqui o TRIX estava comprado ainda, né? Então, a gente vai acompanhando candle a candle. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. A qualquer momento que o DD vá contra a nossa operação. Ou seja, nós estamos comprado aqui, e o que aconteceu aqui? A gente teve um alerta de venda. Tinha tendência? Tinha, porque o ADX estava
caindo, mas acima de 32. Então, alerta de venda, ADX caindo acima de 32 tinha tendência. Era ponto falso? Não, não era ponto falso, porque a média de 13 estava caindo e a de 20 estava indo na direção oposta. Então, não era ponto falso. Então, aqui me obriga a sair da operação. Então, eu saí aqui, ó. Então, nós compramos aqui embaixo e fomos sair só aqui em cima. Porque aqui sim, aqui o DD Index mandou sair. A gente teve um alerta de venda e não era ponto falso. Se essa linha vermelha aqui, no momento que houve esse cruzamento, estivesse apontando para baixo, eu ficaria, porque seria um ponto falso. Então, a gente comprou aqui embaixo, próximo de 18, e teria saído aqui em R$20. Então, quase 1,50 por ação no lucro desse trade. Eu sei que para quem não viu, é complexo para quem está vendo pela primeira vez, mas é só questão de treinar a visão. Então fica o convite, o nosso grupo no Telegram vai estar na descrição, é só entrar e colocar suas dúvidas lá, que a gente ajuda da melhor forma. Então, eu tentei fazer um vídeo mais objetivo possível. Obviamente que acaba sendo um pouco rápido, principalmente para quem não conhece. Mas então agora a tarefa de cada um, principalmente, é saber que não existe nenhum setup que vá funcionar para todos os ativos. Então a gente tem que fazer backtest. Então peguem esse modelo e treinem nos ativos que vocês operam. Sejam ações, índice, futuro, qualquer mercado que vocês operem, testem, que vai ver que vai ter uma boa relação risco-retorno. E mais importante que qualquer setup é o gerenciamento de risco. A única maneira de a gente sobreviver no mercado é ter um gerenciamento de risco. Acho que a dúvida mais frequente que teve foi quando sair do trade, depois que a gente entrar, seja numa agulhada ou seja num alerta. Então a gente vai sair do trade só quando a gente tiver os 4 sinais. Não é 1, 2 nem 3. Para a gente sair do trade tem que ser os 4 sinais. E quais são os sinais? É um kick no ADX, ou seja, ele estava subindo e virou para baixo. Este vai ser um sinal. O estocástico contrário à nossa posição. Se eu estou comprado e o estocástico virar vendido, ou se eu estou vendido e o estocástico ficar comprado. O TRIX contrário à nossa posição, da mesma forma. Se eu tiver comprado, ele ficar vendido, ou se eu estiver vendido, ele ficar comprado. E o quarto sinal é quando o Bollinger fechar. Então eu vou sair da operação somente quando eu tiver esses 4 sinais aqui. Então vou dar esse exemplo. Nós entramos aqui nesse candle aqui. Como eu falei, se você não conhece o operacional, vai na descrição do vídeo que lá vai ter o operacional completo de como operar as agulhadas. Então eu entrei aqui. Então para sair, eu só vou sair quando eu tiver aqueles 4 sinais. Então vamos ver qual foi o primeiro sinal que aconteceu. Eu comprei, o ADX estava acelerando, até que fez o kick. Então me deu um sinal. Eu tenho o primeiro sinal. O estocástico contrário à minha posição. Eu estava comprado aqui e o estocástico ficou vendido aqui, virou para baixo. E o Bollinger fechando. O Bollinger fechou aqui. Então eu tenho 3 sinais. Para eu sair, falta o TRIX contrário à minha posição. Ou seja, eu estou comprado, se o TRIX estiver vendido, eu vou sair. Mas o TRIX continuou comprado durante todo esse período. Então eu não saio aqui, eu continuo no trade, e o mercado vai embora para cima. Então para eu sair da posição, eu preciso dos 4 sinais. Nesse caso aqui, eu tive só 3. Então o TRIX me ajudou a continuar no trade. Então, basicamente é isso. Para a gente sair do trade vai ser quando eu tiver os 4 sinais, ou, é importante esse ou aqui, que é o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então, é os 4 sinais ou a qualquer momento em que existindo tendência, o DD mande sair, desde que não seja um ponto falso. Vamos ver o que significa isso aí. Então aqui o TRIX me autorizou a ficar na operação. E o que aconteceu aqui em cima? O DD mandou sair. Eu estava comprado e aqui houve um alerta de venda. E junto com esse alerta de venda, para eu sair, tem que existir tendência. Então, nesse alerta de venda aqui,
o ADX estava aqui, ó, ou seja, ele estava em torno de 45, próximo de 45. Então, quando o ADX está caindo e o número ele é caindo e maior do que 32, existe tendência. Então, aqui estava contemplado a situação para sair, ó. A qualquer momento em que havendo tendência, normalmente o ADX caindo e acima de 32, o Didi vai para o lado oposto dessa operação, desde que não seja um ponto falso. Então, o Didi mandou sair, eu estava comprado e surgiu um alerta de venda. Daí eu olho para o ADX. Ele estava caindo, mas estava acima de 32. Então, existia a tendência. E aqui não era um ponto falso. Eu não falei ainda de ponto falso, mas aqui não era um ponto falso. Então, eu tenho que sair. Eu saí no fechamento, no rompimento desse candle aqui. Então, eu comprei aqui embaixo e fui sair só aqui em cima. Então, essas são as condições para a gente sair do trade. Um kick no ADX, Trix contrário à posição, estocástico contrário à posição e o Bollinger fechando. Eu tenho que ter esses 4 sinais. Ou, a qualquer momento em que havendo tendência, o Didi vai para o lado oposto da nossa operação, desde que não seja um ponto falso. Outra dúvida que confundiu bastante o pessoal é a respeito de alerta e confirmação. É bem simples. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Didi nada mais é do que médias móveis. A sacada foi ele tirar as médias móveis do gráfico e colocar aqui embaixo. E fez apenas uma adaptação matemática. Qual foi essa adaptação? Ele pegou todas essas médias, ó, a azul é uma média de 3, essa cinza aqui é uma média de 8 e a vermelha é uma média de 20. E o que o software faz? Ele pega essas 3 e divide por 8. Então, 3 dividido por 8, 8 dividido por 8 e 20 dividido por 8. Por que essa linha aqui ficou horizontal? Porque 8 dividido por 8 vai dar sempre 1. Daí ele pega e subtrai 1 e vai ficar sempre 0. Então, na verdade, essas 3 médias aqui são divididas por 8 e subtrai 1. E está formado de Didi Index. Mas você pode trabalhar tranquilamente com a média de 3, 8 e 20 aqui no gráfico. O porém é que se você usar o Didi Index, fica mais limpo o gráfico, você consegue enxergar melhor. Então, dito isso, vamos ver o que é o alerta e o que é a confirmação. Quando a gente tem a média de 3 cruzando para baixo a média de 8, é um alerta de venda. E quando a de 20 cruzar para cima de 8, é a confirmação da venda. Então, aqui houve um alerta, a de 3 cruzou para baixo a de 8, alerta. A de 20 cruzou para cima de 8, a confirmação. Aqui a de 3 cruzou para cima a de 8, alerta de compra. E a de 20 cruzou para baixo a de 8, é uma confirmação de compra. Mais um exemplo. A de 3 cruzou para cima é um alerta de compra, a de 20 cruzou para baixo, uma confirmação da compra. Mais um aqui. Alerta de venda, confirmação de venda. Essa é a forma que o Didi criou o método. Eu uso uma forma um pouco diferente, mas vai de cada um colocar no gráfico e ver o que é melhor para vocês. Como que eu uso? Para mim aqui, ó, a de 3 cruzou a de 8 para cima. É um alerta de compra. A de 3 cruzou a de 20 para cima. A minha confirmação já é aqui. Para o Didi não. Para o Didi a confirmação só vai acontecer quando a de 20 cruzar a de 8 para baixo. Então, nesse caso, para mim, alerta de compra, confirmação de compra. Eu teria comprado aqui e teria sido estopado. Para o Didi, não. Ele não teria efetuado a compra porque não houve a confirmação. A de 20 não cruzou para baixo, a de 8 aqui. Então, aqui eu teria sido estopado. Mas aqui, ó, alerta de compra e para mim a confirmação já está aqui. Então, eu teria comprado aqui. E para o Didi, a confirmação só veio aqui. Ele teria comprado somente aqui. Ou seja, às vezes eu vou tomar stop porque eu antecipei a entrada, mas às vezes eu vou acertar e vou entrar muito antes. Ó. Nesse caso aqui eu teria entrado aqui e o Didi teria mandado entrar somente aqui.
Então, cada um tem que fazer os testes e ver qual é a melhor forma de acordo com a característica de operar de vocês. Outra dúvida que teve também é como saber se existe tendência ou não. Essa aqui é simples também. Só existem duas situações em que não vai existir tendência. Para as outras todas, haverá tendência. A primeira situação, quando o ADX está por baixo do DI mais e do DI menos, ou seja, o ADX por baixo do DI mais e do DI menos não tem tendência. E a outra é quando o ADX for decrescente, estiver caindo com um valor menor do que 32. Nessas duas situações, a gente não vai ter tendência. Para qualquer outra, vai existir tendência. Então vamos ver a primeira situação aqui, ó. A DX está por baixo do DI mais e do DI menos. Fica bem visível aqui, ó. O ADX está por baixo. Então, durante todo esse período eu não faço nada porque não existe tendência. E fica fácil de ver no mercado aqui, ó. O mercado praticamente não saiu do lugar, ó. Só ficou rompendo para cima e para baixo sem sair do lugar. Então, ADX abaixo do DI mais e DI menos, não existe tendência. Aqui também, ó, ADX abaixo do DI mais e DI menos, não existe tendência. A segunda situação, quando a ADX for decrescente e com um valor menor ou igual a 32. Aqui, ó, o ADX está caindo e está abaixo de 32. Eu coloquei uma linha pontilhada aqui, ó, 32. Então, ADX caindo abaixo de 32 não tem tendência. ADX caindo abaixo de 32 não tem tendência. O que confunde o pessoal é aqui, ó, o ADX está caindo, mas está acima de 32. Então, nesse ponto aqui, existe tendência. Não significa que você tenha que entrar, porque para a gente entrar na operação, quem já conhece o operacional do Didi, a gente precisa de que exista tendência e que essa tendência seja acelerante. Aqui existe, mas ela não é acelerante, porque ela está caindo. Então, existe tendência, mas você não entraria. Aqui vai ser o exemplo que eu expliquei antes. Aqui vai ser para você sair de um trade quando ele vier contra a sua posição. Então, aqui está caindo, não existe tendência, porque está abaixo de 32. Aqui está caindo, mas ainda existe, porque está acima de 32. Então, nesses pontos aqui, quais que existiriam a tendência? Ó, no 1 existe a tendência. Não é porque está acima do 32. Às vezes as pessoas confundem. Acham que só existe tendência acima do 32. Não. A tendência já existe desde aqui, ó. Porque ela está subindo. Então a tendência existe até aqui. Aqui já existia porque estava subindo e não estava abaixo do DI mais, DI menos. Então, tendência existe até aqui em cima. Aqui deu kick. Continua existindo aqui, ó, mas já não é mais acelerante. Continua existindo tendência. Então, no ponto 1 e 2 existe tendência. Outro ponto 2 aqui, ó. Está caindo, mas existe tendência. Por quê? Porque está acima do nível de 32. Ponto 4. Aqui não existe tendência. Por quê? Porque está abaixo do DI mais e do DI menos. Ponto 3. Existe tendência, porque está subindo, é acelerante e está acima do DI mais. E o ponto 5. Não existe tendência, porque está caindo e abaixo do 32. Então é só questão de treinar a visão mesmo. Quem não conhece o operacional pode se confundir um pouco, mas não é muito complicado de entender, não. A próxima dúvida que surgiu bastante também é sobre o ponto falso. Aqui eu deixei as duas médias no gráfico para facilitar a compreensão. O primeiro ponto, o ponto falso a gente identifica através da média de 3, da média rápida, não é através da média de 20. Então o que é o ponto falso? Sempre em qualquer gráfico que vai mandar é a média móvel maior. É essa que é a tendência mais importante. Quanto menor a média móvel, digamos assim, menos importante ela vai ser. Então, a média móvel de 20 está caindo.
Essa é que está mandando. E a de 3 está subindo. Então eu não vou comprar porque a média de 3 está subindo, se a média de 20 está caindo. E é isso que representa aqui, ó. Houve o alerta de compra, mas a de 20 está indo na direção contrária a ela. Ó. A de 3 está subindo e a de 20 está querendo, digamos assim, fugir, como o Didi usa o exemplo. Então aqui é um ponto falso. Ó. A de 20 caindo e a de 3 subindo. Então quando a de 3 virar para baixo, você poderia até aumentar a posição, fazer uma venda aqui. Então, quando que a gente pode entrar quando surge um alerta de compra? Nesse cenário aqui, ó. Digamos que exista tendência. Você olhou a DX e existe tendência. Aqui aconteceu um alerta de compra. Ela está apontando para cima. E a de 20 está apontando para baixo. Ou seja, estão a caminho de se cruzarem. Então aqui eu poderia entrar. Porque a de 3 está apontando para cima e a de 20 está apontando para baixo. Existindo tendência, eu poderia entrar aqui, que é diferente daqui. A de 3 está apontando para cima, mas a de 20 está meio que horizontal ou querendo apontar para cima também, ou seja, fugindo dessa. Então aqui é um ponto falso, aqui eu não entraria. Aqui, se houvesse tendência, eu poderia entrar. Ó, mais um exemplo. Agora eu tirei as médias, tá? Para mostrar que a gente pode identificar os pontos falsos só com o DD Index. Ó, alerta de compra. A de 3 cruzou para cima, mas a de 20 está apontando para cima também. Então é um ponto falso. E olha o que acontece no gráfico. Aqui aconteceu o alerta de compra. Então quem foi pelo alerta de compra teria comprado aqui, teria levado um stop na cara, porque a de 20 está dizendo que não. Quem está mandando ainda é a venda. E claramente, se você colocar uma média de 20 aqui, ela vai estar passando por aqui, ó. Por quê? Alerta de compra, a de 3 apontando para cima e a de 20 está fugindo dela, está apontando para cima também. A gente precisa que quando essa aqui aponte para cima, a de 20 já esteja apontando para baixo. Daí sim a gente pode entrar, desde que exista a tendência. Outra dúvida. Quando o DD Index manda entrar, mas está sem tendência, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, você tem que aguardar entrar a tendência. Não é só porque o DD mandou, você autorizou a operação que você vai entrar. Tem que esperar a tendência. Ó. Aqui deu um alerta de venda, mas o ADX estava caindo e abaixo de 32. Então eu não entro. Então eu tenho que esperar entrar a tendência. E foi o que aconteceu aqui. Ó. O ADX apontou para cima, ou seja, está começando a acelerar. Então, a partir daqui eu posso fazer a venda. Eu faria a venda aqui, ó. Mais um exemplo. Alerta de compra aqui. Mas o ADX estava caindo. E estava abaixo de 32. Então, eu tenho que esperar entrar a tendência. Virou para cima, ADX acelerando. Eu vou comprar aqui. Então, quando o DD manda fazer a operação, mas não tem a tendência, você tem que esperar. Aguarda entrar a tendência. Outra dúvida, para quem faz swing trade, quais ações escolher para swing trade? Isso não tem uma regra, tá? Eu vou passar aqui como que eu faço. Eu procuro fazer swing trade só em ações, empresas que eu quero ter na minha carteira daqui 10, 15, 20 anos, para aposentadoria. Então, como que eu faço? Eu seleciono as empresas e vejo como está a situação delas. Eu quero empresas que tenham a receita crescendo, tenham lucro crescendo, uma boa margem e sem dívida. Então aqui eu dei alguns exemplos. Ó. Então, por exemplo, esse balanço aqui é da Grendene. Então, mesmo em 2020, que foi o ano que começou a Covid, óbvio, caiu a receita. Mas mesmo nesse ano, ela teve lucro, com uma margem boa, e olha a dívida dela. É uma empresa que não tem dívida. A dívida dela é negativa, ou seja, está sobrando dinheiro em caixa. Então é esse tipo de empresa que eu busco para fazer swing trade. E daí como que eu faço? Digamos que eu fiz um swing trade na Grendene, eu entrei com 10 mil reais e deu certo a minha operação e eu fiz 500 reais de lucro. Daí eu vendo 10 mil reais de ações, retomo meu dinheiro, o dinheiro volta para minha conta e deixo os 500 reais do lucro em forma de ações da minha carteira. E assim eu fui
montando a minha carteira. Ou seja, entre aspas, eu ganhei R$ 500 em ações, que é o resultado do meu trade. E assim você vai fazendo. É por isso que eu procuro só fazer swing trade em boas empresas. Empresas que eu tô confortável em ter elas pro resto da vida. E o nosso exemplo, e o nosso slide que já é comum, que é não, você não deve operar nenhum setup sem fazer backtest. O operacional do Didi funciona. Eu recebo perguntas também se funciona para criptomoeda, para Forex. Funciona para qualquer ativo que tenha liquidez. Mas aí você tem que fazer o backtest para saber em qual time frame. Se é no minuto, no 10 minutos, no diário, 240 minutos. Sempre lembrando que quanto maior o time frame, maior vai ser a assertividade do operacional. E algumas pessoas pediram para mostrar como que monta essa tela aqui que vocês estão vendo. Então é bem simples, não tem muito mistério. Então, eu vou fazer esse vídeo passo a passo, do zero, como que pode montar essa tela. Eu vou deletar, tirar essas duas telas aqui então. A gente vem aqui no Profit, novo gráfico. Vem novamente Profit, novo gráfico. Então a gente colocou dois gráficos aqui. A gente vem nessa abinha aqui, ó, que vai organizar. Então a gente colocou dois gráficos na tela. Isso que altera a cor da forma que vocês acharem melhor. Clica com o botão direito aqui, propriedades, deixar no branco. Da mesma forma do outro lado. Aqui, propriedades, a cor branca. Então diminui essa tela aqui um pouco. E aqui vai ficar os indicadores. E vamos criar uma aba específica para isso. Aqui embaixo, eu vou arrastar aqui para dar mais espaço. Você vai clicar nesse sinalzinho de mais aqui e coloca o nome que você quiser para o seu operacional. Vamos colocar aqui agulhadas 1. Vou clicar novamente aqui, propriedades. Vou tirar essa opção aqui, suavizar a cor de fundo. Ok. E vamos criar mais um. Clica de novo aqui no sinal de mais aqui. Vou colocar indicadores. Indicadores das agulhadas. Mesma coisa. Propriedades. Vou retirar essa opção aqui, suavizar a cor de fundo. Ok, então tem agulhadas, que vai ser a tela onde a gente vai operar, e os indicadores. Então vou começar pelos indicadores. Indicadores, que é nessa tela lateral aqui, ó. Então eu venho aqui e vou escolher esta aba que eu criei aqui, indicadores de agulhadas. Indicadores de agulhadas. Ó, então eu estou com essa mesma tela selecionada aqui e aqui. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o que eu alterar aqui vai alterar aqui nessa tela. Eu não quero isso. Então nessa aqui eu vou deixar indicadores agulhadas e vou trabalhar na agulhadas 1 aqui. Eu preciso ter duas telas. Então, para colocar os indicadores aqui, como é que a gente faz? Eu vou maximizar aqui só para facilitar. Então a gente vai colocando os indicadores. Vou colocar o primeiro. Dei mais, dei menos, ADX. Ou a gente pode ir pelo menu aqui, indicadores, mais indicadores. Então eu já coloquei o ADX, agora vamos colocar o DD. DD, inserir. Ó. Vamos colocar o
o Trix. Clico no Trix, inserir nova janela. Vamos colocar agora o estocástico. Estocástico lento, inserir. E ok. Então eu tenho todos os indicadores aqui, ó. Por que que no Profit é ruim de trabalhar assim? Porque para você conseguir enxergar todos os indicadores, a tela do gráfico vai ficar muito pequena. Então é legal deixar uma tela só com os indicadores. Então na aba indicadores de agulhadas, a gente não precisa ter o preço. Então como que eu faço para tirar os candles? Eu vou vir aqui em cima, ó. Quando eu chegar aqui em cima, vai aparecer essa aba aqui. Eu vou aqui bem na lateral e clico em fechar. Tem certeza que quer remover o gráfico que contém o indicador de preço? Sim. Então eu tirei o preço, ficaram só os indicadores. Agora a gente vai para a configuração. Configuração, clica com o botão direito em cima do indicador, propriedades. Qual é a configuração que a gente usa aqui para o DI mais, DI menos? 8 períodos. Aparência, cada um escolhe a que achar melhor. Eu coloco azul e vermelho. Então, DI mais, DI menos está configurado. Vamos para DX, mesma coisa. Ó, encosto o mouse aqui, clica com o botão direito, propriedades da DX. Configuração de 8. E aqui 8. Aparência. Preto. 2. O ADX está configurado. E a gente precisa aqui ter uma linha de 32, que nem eu comentei lá no vídeo de como operar. Então vem aqui, ó, clico em resistência, que vai inserir uma linha horizontal aqui. Coloco em qualquer lugar aqui, clico com o botão direito em cima, propriedades. Em posição, escolho 32. Ok, o ADX está configurado. Vamos para o DD Index aqui, ó. Clico com o botão direito. Aqui é padrão, tá? Eu uso as mesmas que vem do indicador, só vou alterar a aparência. Vou colocar azul e vermelho. Então o DD Index está configurado. Vamos para o Trix. Botão direito, propriedades, 9 períodos. Aparência eu vou colocar de verde. Ok. Clico com o botão direito em cima do Trix e vou colocar inserir média móvel. De 3 períodos. Vou colocar igual está na apostila, 4 períodos. A média móvel está aqui. Clico com o botão direito em cima dela, propriedades. Aparência. Preto. Pronto, o Trix está configurado. Vamos para o estocástico. Botão direito, propriedades. 8. Cor verde também. Propriedades da média móvel. É 3, só vou alterar a cor. Pronto, os indicadores, ó, indicadores agulhadas estão configurados, é isso. Então é só clicar de novo aqui, ó, restaurar a janela, que ela vai voltar lá para o tamanho que a gente definiu. Ó, voltou. Agora só tem que dar uma configurada para ficar a visibilidade melhor. Então clica fora do gráfico aqui e vai aumentando, vai no zoom aqui, ó. Vai aumentando. E agora manualmente vai corrigindo, ó. Clica aqui e vai diminuindo. Aí, clica aqui, cada um vai acomodando da melhor forma. Esse aqui eu coloco um pouco para cá.
subir mais um pouco. Aqui. Aqui, para mim, já está perfeito para operar. Vocês vejam que aqui está indicadores e aqui está indicadores. Por isso que a gente tem que ter duas abas. Ó. Então, a parte dos indicadores está pronta. Então, agora eu venho aqui em agulhadas 1. Ó. Agora aqui eu vou colocar... É aqui que a gente vai operar. Então, aqui eu vou, novamente, indicadores. Mais indicadores. E vamos inserir as bandas de Bollinger. Só que agora a gente não vai inserir em nova janela, vai inserir no preço. Então clica aqui e OK. As bandas estão aqui, vamos configurar. Botão direito em cima, propriedades. Período da média, 8 períodos. Eu não preciso mostrar a média, então eu vou excluir essa opção aqui. Aparência. Vou colocar azul. Aqui. Ó, então está aqui configurada a banda de Bollinger. E eu ainda uso um MSD para procurar possíveis divergências. Indicadores. MSD histograma. Inserir em nova janela. OK. Aqui em propriedades. Aparência. Então é bem simples, não tem muito mistério. Então é só... O que é importante? A gente trabalhar em duas abas diferentes aqui. Então aqui onde a gente enxerga o preço, eu vou agulhadas 1. E essa aqui a gente vai trabalhar na agulhadas, indicadores de agulhadas. E outra coisa que vocês podem fazer é aqui, ó, vem aqui, grupo de ativo. Então seleciona o grupo 1 aqui. Tem que maximizar aqui. E seleciona o grupo 1 aqui também. Vou voltar. Então o que acontece? Quando o grupo de ativo está selecionado, grupo de ativo 1 aqui e 1 aqui, sempre que você alterar o ativo nessa janela aqui, vai alterar aqui também. Então, por exemplo, vou colocar aqui Petro. Ó, então eu tenho Petro aqui e Petro aqui também. É só dar um zoom aqui para enxergar melhor os indicadores. Ó, colocar outro indicador, outro ativo. Vou colocar RADL3. Ó, então ficou RADL3 aqui e a RADL3 aqui. É só vir, clica fora aqui, dá um zoom. A gente vai trabalhar com o mesmo ativo nas duas janelas para não precisar ficar trocando. Vou mostrar para vocês como é que de repente a coisa não é tão difícil. O que é o pior no trade, pessoal? Na boa. Ansiedade mata a gente, né? Mata mesmo. Então, você repara, eu tenho um método de operar, que não é o único, não sei, eu acho que é o melhor do mundo, porque se eu soubesse do melhor, sinceramente, eu já teria copiado, não teria nem vergonha de falar, você entendeu? Não tem problema nenhum. E, então, é o meu método, né? Na hora que eu vou comprar, eu quero uma existência de tendente, quero tendência existente acelerante aqui no ADX, eu quero aqui a opinião do Didi, e se for uma agulhada um tanto melhor, se não for agulhada, que seja um alerta, uma confirmação rápida, tá legal? E quero uma abertura de Bollinger, isso para eu entrar no meu trade. Para eu sair do trade, eu quero um kick aqui no ADX, né? Eu quero estocástico e trick já virando a cara para o lado contrário, e quero um fechamento da banda de Bollinger. Ou, a qualquer momento em que existindo tendência, o Didi mande eu vender, como nesse caso aqui. Tá legal? Mande eu vender, desde que isso não seja uma sinalização de ponto falso. Se for uma sinalização de ponto falso, eu não vou colocar porra nenhuma.
Tá? Então, são essas premissas do que eu quero mostrar para você. Né? Então, aqui nós tivemos, por exemplo, se você está acompanhando, olha só, né? Você começou agora. Deu uma compra ali. Né? A priori, essa compra aí é meia marota, porque a compra é meia falsa. Está dizendo que vai voltar a dar um mergulho ainda. Tá? Então, tudo bem. Mas aí veio comprado, não temos tendência também, e agora, nesta barra, a gente já tem, então, a tendência começando a subir, bem no comecinho dela, a gente já tem aqui, né, o alerta e a confirmação, não seria necessária a confirmação, mas nós estamos tendo a tendência, está entrando só na hora da confirmação. Esses caras aqui eu não preciso olhar, não dou bola para eles agora, e eu já tenho abertura de Bollinger. Então, quando está fechando essa barra, e que eu estou vendo isso, eu vou comprar essa barra. Vou comprar, vamos dizer, no fechamento da barra. Olha lá. O fechamento da barra é aqui em cima. Tudo bem. 95,950 eu comprei isso aí. Tá legal? Comprei um pouquinho mais para cima, talvez, né? Vamos ver fechamento disso. Como é que é? Vamos lá. Pô, só o fechamento escondido. Sacanagem. 96,005. Então, a 96 mil eu comprei esse negócio. Então, agora, a coisa é só ir a gente acompanhando, né? Em primeiro lugar, a gente trava o fiofó, né? Porque quem está no trade está com medo, não tenha dúvida. Então, vamos lá, vamos acompanhando, pessoal. Olha, o que eu quero, né? Eu quero ter essas condições agora para eu sair. Agora eu vou ficar na posição até que eu tenha aquelas 4 cláusulas para eu sair, ou o Didi, em havendo tendência, ele me mande eu correr da operação, ou seja, ele vai me mandar vender, e se isso não for um ponto falso. Então, vamos lá. Se a gente for andando, você vê, a gente continua tendo tendência, né? Os ticks estocásticos são comprados, o Bollinger está aberto, eu tenho 0 sinais. E agora eu continuo tendo 0 sinais, estocástico, ticks comprado, tendência está subindo, Bollinger aberto, etc. E tal. E agora, continuo com 0 sinais. O estocástico, ele ainda é comprado, está indo vender, numa situação embolada, mas ele vai vender, ele vai gerar um sinal daqui a pouco, mas não gerou ainda. O Trix ainda é comprado, a tendência é acelerante e o Bollinger está aberto. Para começar a conversa, para ficar fácil, se eu quero os 4 sinais para sair, eu posso pregar o olho no ADX. Porque enquanto ele estiver subindo, obviamente que eu não vou ter os 4 sinais. Então, eu posso economizar nosso tempo, olha, dizendo a tendência está subindo, o estocástico agora é vendido, eu tenho um sinal, o Bollinger é aberto, o Trix é comprado, então só tem um sinal. Não é para eu